Estamos de vinhetinha aí para o quadro Marocando a História com Marcos Saldanha, né? Inclusive, ele vai falar sobre danças, né? Em um outro momento, né? Inclusive, Marcos Saldanha, o cara entende demais. Marcos, antes da gente ir para o nosso assunto de hoje, né? Desenvolvido nesse quadro que a gente tem aqui todas as sextas-feiras, né? Que é o Marocando a História, eu queria, para falar rapidinho, a gente tem que mencionar a repercussão da sexta-feira passada, que você falou ali dos arquivos, né, que são perdidos, destruídos, extraviados, e isso causa um prejuízo muito grande. Esse comentário ele rendeu aí vários comentários extras, né, sobre isso. O que você recebeu? Pois é, muito bom dia, Mayra. Bom dia. Bom dia. Né, e a todos os nossos teleouvintes. A gente fica muito feliz, né, de quando a gente traz, quando a gente está marocando a história, a gente não está marocando sozinho, tem um monte de muita maroca também. Que mais tem aqui. É o que mais tem, né? Gente marocando a história, e a ideia é essa, né? É despertar as pessoas, provocar nas pessoas esse sentimento de tomar parte, de pertencimento da história. Então, logo depois que a gente conversou sobre a questão do arquivo, que a gente marocou sobre o que estava acontecendo, né, a importância do arquivo, nós recebemos muita gente, muitas manifestações, né, das pessoas tomando parte, né, nesse debate e chamando a atenção das autoridades todas, provocando sobre a importância que é a preservação, né, de como a população começou a se sentir incomodada com a questão, primeiro, da gente ter um arquivo e ele está fechado há mais de um ano, né? E as pessoas também cobrando, né, que isso mudasse. Então, a gente teve uma série de questões, né? E me parece, inclusive, não só por isso, mas por uma série de ações que estão acontecendo, que há uma possibilidade, né? Houve já uma reunião, inclusive, né? O governo, o secretário de Cultura, já determinando, por exemplo, que o local onde seria o arquivo, onde teria se pensado o arquivo atrás do IEM, tudo, de fato, não é o melhor lugar, ele já entendendo a necessidade de um outro local, já encaminhando já para a busca de um outro espaço. Olha que legal, né? Que bacana. Olha que bacana. Repercussão, né? Não é que não é isso, não é que uma fala ela resolva o problema, é que a sensibilização de várias pessoas, a mobilização de várias pessoas, chamando atenção para uma questão. Eu acho que isso a gente precisa ter esse espírito, que é um espírito político, mas não partidário, são pautas políticas no sentido de políticas públicas, e entender que isso está acima da disputa partidária, né? A necessidade de discutir. Então, eu achei muito legal a Você recebeu fotos. Recebeu fotos, né? O pessoal mandou muito fotos de descartes irregulares de documentos. E o que é legal é que, para além daquilo que está sendo feito contra ou a favor de alguém, as pessoas entenderem, mas o que se faz com o acervo de um arquivo? Porque você tem que lembrar que nós temos 217 municípios. E o certo é que todo município ele tem que ter o seu arquivo. E o arquivo de uma secretaria, de um prefeito, de um governador, do judiciário, ele não é dele. Mas eu era um gestor, sim, mas é público. E quando é público, aquele documento ele tem que ser categorizado. Qual é o documento de uso permanente? Quer dizer, a Mayra Nogueira passou aqui pela rádio e apresentou quais programas. E qual a condição dela? Ela era contratada, ela era concursada, ela era efetivada, ela era... isso diz respeito a ela, diz. Mas você imagina, daqui a 30 anos a gente quer contar a história da Rádio Universidade e saber, a Mayra Nogueira trabalhou quantos anos na Rádio Universidade e qual era o vínculo dela com a rádio. Me ajuda a entender como é que a rádio foi organizada. Os primeiros funcionários da Rádio Universidade, eles eram efetivos, eles eram contratados, eles eram professores de qual curso que vieram para cá, em que tipo de contato foi feito? Foi boca a boca? Houve alguma formalização? Então, para a gente contar essa história, né, a rádio já está nos 40 anos, imagina, a gente vai comemorar 100 anos, como é o caso do Jornal Imparcial. Aí a gente quer contar essa história no passado. Era uma rádio pública. Como é que funcionava? Era uma rádio pública? Tinha anúncio? Tinha parceria? O que podia? O que dizia a lei? Então, tudo isso é o arquivo que vai dizer para a gente. A gente vai ouvir funcionários que vão contar depoimentos, mas a gente vai conversar com pessoas, mas a gente precisa checar no documento. Aí você imagina, se chega aqui um diretor da rádio e diz assim, um monte de papel velho, joga isso tudo fora. Você está tirando, está jogando fora a possibilidade, é isso que eu te digo. Perguntas que alguém vai fazer daqui a 50, 100, 200 anos
você já está, quando joga fora os documentos de forma irregular, é preciso dizer que nem todo documento é jogado de forma irregular. É importante dizer isso. Você está matando a possibilidade de, no futuro, sabermos como se deu esse fato. Uma memória. E uma profissão importantíssima nesse processo também, né? Para além dos que já lidam com essa coisa de arquivo, né? A gente falou, né? Escritores, historiadores, cientistas sociais, né? Sociólogos, advogados, jornalistas, o bibliotecário. Biblioteconomia importantíssimo. É um curso fundamental. Até porque a gente não tem um curso de arquivista aqui na Universidade Federal, nem na Universidade Estadual, né? Prestei na Universidade Particular à distância. Mas o bibliotecário, né? Ele atende a essa demanda. Sim. Né? Então, são profissionais que fazem um trabalho e qualificados e conhecem o procedimento. E digo mais, tem leis. É isso que é importante. Não é o que eu acho, o que você acha, não é opinião. Existem leis que determinam qual é o trâmite de todo arquivo. Quantos anos ele tem que ficar guardado, o que pode ser descartado, que é o de uso corrente temporário, e o que deve, por lei, ser preservado. Então, o que não é cumprido na lei é passível de improbidade administrativa. Então, não é... A gente precisa ter esse cuidado, né? Certo. Essa marocagem, especificamente... Se você perdeu de sexta-feira passada, vai aqui no nosso canal no YouTube, Universidade FM 106, que você procura lá, Marcos Saldanha, Marocando a História, tem esse comentário lá em vídeo na semana passada e foi maravilhoso e repercutiu bastante, ainda está repercutindo. Mas olha, a marocagem de hoje, Marcos Saldanha, diz respeito à data, né? Sobre o aniversário da cidade, né? Toda cidade tem um aniversário, mas tem um dia certo, né? Pois é, quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que a Mayra me falou, né? Ela falou, mas Marcos, me diz, tem um dia certo ou não tem? Pois, aí eu disse assim, mas a primeira questão, quem decide qual é o dia certo, né? Quem decide? Aí voltamos para a política. Qual é o grupo político que determina qual é o aniversário? Eu estou falando isso porque muitas cidades, eu vou só pegar o caso do 19 de abril, que está mais perto da gente. Então, 19 de abril, a gente tem um aniversário de várias cidades do Maranhão. Vitória do Mearim, por exemplo, né? São Bento. Porque o que acontece? Tá, você precisa usar um marco histórico, uma referência. Então, quando você não consegue precisar o que seria supostamente a fundação daquele lugar. Porque se você diz assim, os primeiros habitantes nesse local, vamos pensar em São Luís? São Luís celebra o aniversário no dia 8 de setembro de 1612. Beleza. Mas quando os franceses chegam em São Luís, eles encontram quem? Os povos indígenas. Os povos originários. E esses povos originários, você vai dizer, tá, e esses indígenas que os franceses encontraram chegaram quando? Aí você pega, por exemplo, aquela obra, aquele prédio que está sendo construído lá no antigo Bambuzal, né? Ali na região da Coama, no final da Mário Andreasa, encontrando com a Daniel de Latouche, ao construir aquele prédio, se encontrou cemitérios de ocupações de tupis, mas também dos chamados sambaquis, os empilhadores de concha. Você já encontrou mais de 50 fósseis humanos lá, e eles remetem a milhares de anos. E agora? Quer dizer, os franceses chegam em 1612, aí eles são expulsos pelos portugueses em 1615, aí vem a questão, a data é o quê? Francesa ou é a data portuguesa? Porque a fundação do município de São Luís, ele só vai acontecer em 1619. É isso que o município celebra. Então, você poderia considerar a data de fundação do município em 1619, porque você tem a instalação da Câmara Municipal. E não havia prefeitos. Então, a Câmara Municipal, ela tinha, de certa forma, os poderes constituídos lá. Não era só o legislativo, tinha uma espécie de executivo e tudo mais. Então, se você considerar que muitas cidades, como foi o caso de São Bento dos Peris, que vai virar São Bento, como foi o caso de Urubu, que vai virar Codó, olha os nomes antigos da cidade, como foi o caso de Mearim, que o pessoal chamava de Curral das Igrejas, por causa do local da origem, que vai virar a Vitória do Mearim. Olha os nomes antigos da cidade. Então, ali não é quando chegaram os primeiros habitantes, quando se dá, mas quando, por lei, se diz que aquelas regiões que têm condições de serem vilas, elas vão ser elevadas à condição de vila. Então, se elas vão ser elevadas à condição de vila, elas vão ter o quê? Câmara Municipal, elas vão ter o poder constituído. Então, ali talvez fosse o mais adequado para celebrar o aniversário das cidades.
quer dizer, a elevação à categoria de vila. Mas qual é o problema, Mayra? O problema é que muitas cidades, por exemplo, você tem Cantanhede. Cantanhede fazia parte de Itapecuru. Quando a nossa querida Arlete Nogueira, que vai completar 90 anos mês que vem, viúva de nosso querido poeta falecido Nauro Machado, nasceu em Cantanhede, era Itapecuru. E aí? E aí, né? Quer dizer, aí depois essas cidades, elas passam por processo de emancipação política daquele município. Então, muitos municípios vão escolher datas dessa emancipação política. Agora, o que é mais grave? Existe uma enciclopédia do IBGE que é muito utilizada no Google. Então, quando você dá aquela googada, Wikipédia, que muitos municípios, quando fazem seu site, vão usar essa referência, a enciclopédia dos municípios de 1953. Então, essa enciclopédia dos municípios, elas vão usar uma referência que é o seguinte, elas vão chamar um momento histórico de emancipação política da cidade, eles vão dizer que ali é quando teve a emancipação da vila. Aí o problema está formado. Aí muitas cidades vão comemorar uma tal de emancipação quando, na verdade, quando você diz assim, emancipação transformando aquilo em cidade. Mas se ela era um povoado, um arraial, e um documento diz que elas viram vila, vão ter Câmara Municipal, elas já são cidade. Então, o decreto que diz, lá na República, no período do Getúlio Vargas, ali por volta de 1938, dizendo todos os locais que têm condições de serem transformados em cidades devem fazer isso. Aí muita gente diz, pronto, esse decreto de 38, que é o que acontece com Tutóia, que é o que vai acontecer com Buriti, da Inácia Vaz, vai acontecer com um monte de município, e diz, pronto, aí é o aniversário da cidade, porque houve um decreto federal que obriga o Estado a ter um decreto estadual e que os municípios vão, ao seguir, vão emancipar e vão transformar aquela vila em município. Pronto, aí é o aniversário do município. Sendo que aquela vila, ela já era, uma vez transformada em vila anteriormente, ela já era cidade. O nome de vila, mas ela era cidade a partir do momento que ela tem autonomia política com a sua Câmara Municipal. Então, eu concordo com a questão da professora Regina Faria e do professor Manuel Barros, que dizem que, aí sim, Mara, essa é a data mais adequada para a criação das cidades. Então, por exemplo, Viana, o Marquês de Pombal determina... Terra do meu pai. Pronto, terra do seu pai. Determina a expulsão dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas que tinham um controle daquela ocupação, que eram as missões, o que acontece? Aquelas antigas povoados, distritos, vão virar vilas com Câmara Municipal, portanto, é a fundação da vila, considerando essa efeméride. Agora, depois, muitas cidades vão se remancipando ou vão cumprir esse decreto de virar cidades, mas elas já eram vilas. Se elas já eram vilas, elas já eram cidades. É bem aí que está, talvez, o grande problema. Isso é uma coisa interessante que a gente encara no dia a dia aqui, quando a gente vai fazer o jornal, eu tenho uma procura aqui, né, sempre as cidades que estão fazendo aniversário. E geralmente a gente não encontra justamente a idade certa desses locais. E algumas dão a impressão, e quando a gente vai ver lá, olha, cidade tal, tem 45 anos. Só 45 anos? Então fica sempre essa confusão, né? Inclusive a gente já levou também, né, reclamação aqui de gente, olha, a data disso aí está errada. Eu fui ver e tal, realmente, a referência que a gente pegou não levou em consideração alguns desses parâmetros. Isso geralmente causa confusão. Pois é, e aí é o que eu até falei que é uma decisão política, porque se você pensar, os europeus venceram a batalha contra os indígenas, fato, de forma muito violenta, reocuparam o local, que ele fala assim, os portugueses ocuparam, não, ocupa quando não tem ninguém, é uma reocupação violenta. Os indígenas ocupavam, foram expulsos desse território e houve uma reocupação portuguesa. Então você já tem uma narrativa que ignora toda a história de milhares de anos. A gente encontra, por exemplo, se a gente pensar em Penalva, Penalva tinha umas estearias lá em Penalva. Então eram habitações de forma de palafitas, já com datações de milhares de anos. São mais de 2.000 anos, você já tinha ocupação lá. Aí você tem os pioneiros europeus que chegam de forma violenta, pioneiros no sentido colonial, vão ocupar a região. Beleza. Aí você tem a fundação da vila.
Aí depois você tem grupos políticos que vão decidir pela Câmara Municipal, eu estou falando isso do século XX já, que a data de aniversário vai ser data X. Escolhe uma efeméride ali e determina e faz ali uma lei municipal que determina o aniversário. Então, é uma imposição. Então, aquele grupo determina que naquela narrativa a data vai ser escolhida. E o que é mais curioso, e no caso de Penalva, você tem fundação, você tem a emancipação, né, porque Penalva pertencia a outro município, e depois tem uma outra data. Então, às vezes o município ele tem 4 datas, e ela, por força da lei da Câmara Municipal, ela vai e decide uma data e comemora. Aí, só para fechar, Rosário, por exemplo, estou indo daqui a pouco para Rosário. Rosário, ela tem 400 e poucos anos de fundação. Ela foi fundada em São Luís, 1612, oficialmente, pelo que se narra e que se conta, e Rosário, 1620. Só que Rosário é curioso, porque ela comemora os 400 e poucos anos de aniversário, portanto, ela usa a data da fundação, 1620, mas não comemora quando é dado o decreto de vila, lá, a determinação de vila, o termo lá de vila. Ele vai escolher uma outra data, só que ele conta os 400 e poucos anos numa data que não daria 400 e poucos anos, seria bem menos. Então ele escolheu aquela data para fazer o aniversário, mas com a contagem desde a outra data que dá 400 anos. Então é engraçado. Buriti da Inácia Vaz, a vila é levada em 1888, poderia já ter 100 e poucos anos se escolhesse essa data, 1888. Não quer dizer que é o início da ocupação, propriamente dito. Mas ela vai escolher uma outra data de emancipação e aí faz 70 e poucos anos de aniversário, que é o que você está falando. Aí quando você vai pesquisar e dizer, tá, hoje é o aniversário de quem? Você tem várias possibilidades. Tem municípios que têm aniversário de elevação da vila, de elevação ao município, de emancipação. É o caso de Ribamar, né? Ribamar era de São Luís. Aí tem a fundação da vila, ela deixa de ser vila, ela volta a ser vila, ela, sabe? Raposa deixa de ser vila, mas antes pertenceu a Ribamar. Cada um tem então, essas ligações, você às vezes se emancipa de um local, depois se emancipa. Às vezes tem 3 emancipações numa cidade. Aí gera confusão. Agora, Marcos, uma coisa curiosa, rapidinho, só para encerrar aqui, que eu observo, que eu imaginava, né? Que assim, que essa questão das datas tinha a ver também com os fatos históricos daquela cidade. Tipo, a cidade nasceu, sei lá, uma pessoa muito importante nesse dia, e aí dali ficaria aquela data. Eu imaginava que não necessariamente. Agora, por exemplo, se aquele grupo tem uma família, isso é curioso, né? Vamos pegar um sobrenome Saldanha, meu, só para não usar o nome, porque tem município que tem isso. Aquela família Saldanha é pioneira naquela cidade. As Saldanhas estão no poder há muito tempo. É claro que aquela cidade vai escolher um ato de um Saldanha lá do passado como mais importante do que um ato de um Adalberto que chegou lá e falou assim, olha, mas a data certa seria do quando da elevação à vila. Mas a elevação à vila não tinha um Saldanha ali na história. Os Saldanhas chegaram depois da emancipação. Então, como nós Saldanhas estamos lá desde a emancipação, a gente vai determinar que o aniversário é na emancipação. É o jogo de poder. Na influência também, né? Política. Olha, para quem quer comemorar, não está nem aí. Comemora, se tiver 3 datas, comemora. Festa, claro. Marcos Saldanha, muito obrigado pela sua presença aqui. Amanhã tem História em Debate. Amanhã tem lá na Timbira. Faça o convite. 10h30 até meio-dia, a gente tem o História em Debate, convidamos todos vocês pela sintonia da Rádio Timbira, também pela TV Timbira, os 100 anos do Jornal Imparcial, né? Vai ser, data 1º de maio, a primeira circulação, né? Jornais que passaram a circular, então 100 anos, e a gente vai contar essa história. Célio, né? Sérgio. Que mandou o jornal? Mandou o jornal? Então, pronto. Sérgio vai estar conosco, a Patrícia Cunha, Ribamar Prazeres, né? Então, Douglas Cunha, contando, rememorando essas histórias dos 100 anos do Imparcial. Felizmente, eu conheço todos eles e trabalhei junto com eles de uma felicidade gigantesca que todos contribuíram para eu estar aqui agora, inclusive. Que legal, né? Que legal. Eu também, são ensinamentos. A gente trabalha com essas pessoas de extrema experiência, a gente fica rico também só por aquele dia a dia de
de trabalho, né? A gente aprende todo dia. Muito. Maravilha. Marcos, quem quiser mandar mensagem para Marcos, tá? Tem aqui pelo YouTube, tem também via WhatsApp e lá no Instagram também. Arroba Marcos com o Marcos Histórico, né? Lá vocês podem marocar e conversar com a gente também. E sexta-feira ele está de volta aqui com o Marocando a História com a gente. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Bom final de semana a todos vocês. Vambora, Mara Nogueira, porque tem esporte, ainda tem que ter roteiro cultural. Vambora. Na volta. Sábado agora, dia 25, às 10 da manhã, tem Sabor Novo na Rádio Universidade. Não sei tu, mas pra mim, peixe pedra frito